Vamos lá, resumão do Meiuca, hein? Resumão do Meiuca. Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que não me conhece ainda, meu nome é Marlon. Estou aqui para passar para vocês agora o resumo do Meiuca, né? A gente fez os palpites, vamos ver quantos palpites eu acertei. Agora, antes de tudo, roda aquela vinheta. Então, como de praxe, a gente faz sempre o resumo do Meiuca ao final da rodada. A rodada acabou agora há pouco com Flamengo e Vasco. Eu vou deixar por último esse jogo porque, enfim, a gente faz o resumo, a gente compara os meus palpites que eu dei lá no começo da rodada, compara com os palpites dos comentários e assim a gente vai fazendo tudo certinho, beleza? Aqui hoje eu estou com um cenário um pouco diferente, brincando, é o mesmo cenário, só que num ângulo diferente porque eu vou ter ajuda aqui do meu monitor aqui agora para olhar os placares, para olhar a tabela, para passar para vocês tudo certinho. Eu acho que fica até melhor dessa forma aqui, né? Com um cenáriozinho aqui, uma luz amarela aqui de fundo. Espero que vocês gostem. Coloca nos comentários aqui também. Beleza? Então vamos embora. Resumo do Meiuca e vamos para o que teve bom e o que teve de ruim nesse jogo. Lembrando que no final do vídeo sempre tem o gol da rodada, que aí eu vou escolher o gol da rodada que eu achei o mais bonito e deixo lá. E quero saber também a opinião de vocês. Beleza? Vamos embora. Vamos lá, no sábado às 4 da tarde teve início a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro com Fortaleza e Bahia. O meu palpite para esse jogo foi 2-1 Fortaleza, né? Mas eu expliquei que eu vi os dois times em igualdade dentro do Campeonato Brasileiro, mas um leve favoritismo do Fortaleza, por jogar em casa, né? A gente sabe que Fortaleza é muito forte dentro de casa, inclusive ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil no jogo da volta, né? Mas foi desclassificado, mas ganhou o jogo. E lá dentro é muito difícil realmente ganhar do Fortaleza. Fortaleza não perdeu, mas também não ganhou do Bahia Minha Porreta. O jogo foi 0-0, primeiro jogo da rodada 0-0. E em termos de classificação, o Fortaleza, que estava agarrado ali no grupo de cima, deu uma descida, agora é 9º colocado com 14 pontos. E o Bahia Minha Porreta só não entrou na zona de rebaixamento, porque o Corinthians e o Goiás perderam na rodada. Vou falar sobre esses jogos. O Bahia é o 15º colocado agora com 8 pontos. Tá? Cuidado, minha Bahia, porque se vacilar a próxima rodada você já entra naquela velha zona de rebaixamento. Segundo jogo às 18h30 e aí a primeira surpresa, América Mineiro 2, Corinthians 0. Exatamente isso. Coelhão, que está na zona de rebaixamento. Coelhão mesmo com a vitória ainda é o 18º colocado. Meteu 2-0 no Corinthians. O Corinthians que entrou com um time misto, né, visando a Libertadores no meio de semana, como eu já tinha avisado. Alguns times fizeram isso e infelizmente eles amargaram essa derrota e é consequência das escolhas que é feita. Como o Atlético também decidiu poupar alguns jogadores contra o próprio Corinthians na Copa do Brasil, foi desclassificado e agora o Corinthians apanhou do Coelhão 2-0. O Coelhão hoje, como eu já falei, é o 18º colocado com 7 pontos, né, mas já dá um upzinho, já dá uma motivação maior, né, com essa vitória em cima do Corinthians, e o Corinthians está na beiradinha ali da zona. Eu estava na zona na rodada passada, ganhou do Fluminense, saiu da zona, e agora é o 16º colocado e só não voltou para a zona porque o Goiás perdeu, e eu vou falar desse jogo já já. Atlético Paranaense, Furacão e Botafogo foi o outro jogo da rodada e deu Furacão 1-0, que foi a disputa dos times com gramados sintéticos, né? E na casa do Furacão, o Furacão é muito forte e ganhou de 1-0 pro líder do campeonato. O Botafogo começando a derrapar, segunda derrota, né? Já vê ali o Palmeiras e o Atlético Mineiro e o Grêmio também já no retrovisor, então cuidado do Fogão, senão já perder a liderança já na próxima rodada. Deu 1-0 o Furacão, precisava desse resultado. O Furacão, que já tinha eliminado o Botafogo no meio de semana na Copa do Brasil, perdeu o jogo, mas ganhou nos pênaltis, agora ganhou o jogo e encosta cada vez mais nesse G6, né? Teoricamente o grupo da Libertadores. O Atlético Paranaense agora é o 7º colocado com 15 pontos, né? O Atlético que dentro de casa é um dos times mais formidáveis que tem no Brasil, isso é verdade. E o Botafogo continua líder, só que agora em vez de 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, só está com 2 pontos de vantagem agora. Se liga, Fogão, senão tu vai cair, hein? Então, o jogo que eu disse que era o jogo da rodada, Cruzeiro e Galo, mas não foi o jogo da rodada. Tinha Flamengo e Vasco, foi o último jogo, vai ser o último jogo que eu vou falar aqui, que vocês não vão acreditar, enfim. Cruzeiro e Galo, eu tinha falado que o placar ia ser 2-1 pro Cruzeiro, né? Quem ia comer quem? Raposa, Galo, lá ele. Mas eu tinha falado que ia ser, meu palpite tinha sido 2-1 pro Cruzeiro, porque eu achei muita petulância, olha que palavra bonita, o Galo ter poupado contra o Corinthians numa Copa do Brasil e preferir, talvez,
ganhar o clássico. E acabou, se foi essa estratégia, que não dá muito para entender, acabou dando certo que o Galo ganhou de 1-0 com um gol de Hulk lá da outra área praticamente, né? Um gol quase do meio de campo, uma falta, um petardo que ele soltou, o mini míssil não é mais do Marinho, agora é do Hulk. Mini míssil no canto, o Rafael, goleiro do Cruzeiro, aceitou, né? Porque de muito longe daria tempo de reação. E o Cruzeiro não teve poder de reação, o jogo acabou sendo 1-0. Um jogo morno, um jogo não tão bonito como eu esperava que fosse, eu assisti esse jogo. Mas o Galo venceu, isso é o que importa, e o Galo já está aí há 5 jogos seguidos sem perder no Campeonato Brasileiro e é o terceiro colocado hoje com 17 pontos, 4 pontos atrás do Botafogo, que é líder, ou seja, está buscando a liderança, terceiro colocado. E o Cruzeiro é o 10º colocado com 13 pontos, né? Faz aí 3 partidas que não ganham no Campeonato Brasileiro. Então, Raposo também se liga que subiu agora, tem que se manter pelo menos para ano que vem pensar em algo maior. Cuida. Santos e Internacional de Porto Alegre. Eu falei que ia ser 1-0 pro Santos, que aí o Mano ia cair, mas ele conseguiu um empate lá na Vila Belmiro. E os dois times estão de mãos dadas, né? Um é 12º colocado, que é o Santos, e o outro é o 13º. O Santos com 12 pontos e o Inter com 11 pontos. Aquele joguinho morno, né? De dar sono. Foi o jogo que finalizou as rodadas do sábado. Um para o Santos, um para o Inter e os dois de mãos dadas e abraçados, como sempre. E o Mano não caiu ainda. Agora sim. Fluminense e Red Bull Bragantino. Acho que o único acerto dos meus palpites foi esse. O meu palpite foi 2-1 pro Fluminense e o jogo foi 2-1 pro Fluminense. O Fluminense abriu 2-0 e o Red Bull fez um já perto do finalzinho do jogo, né? Deu aquela pressãozinha final para tentar empatar, mas o Flu conseguiu segurar e estava precisando muito dessa vitória, porque vinha de 2 derrotas no Brasileiro, vinha de uma eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, ou seja, estava muito em baixa, né? Já aquele dinizismo já não estava tão esperto como a gente via. E o Red Bull Bragantino mantém essa inconstância que eu tinha falado, né? A hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, ninguém sabe como é esse time do Red Bull, né? Vinha de 2 vitórias e de 2 empates e de 1 derrota, agora perto do Fluminense e tá ali no meio da tabela. O Fluminense hoje é o 6º colocado, tá no G6, né? O Big Six tá com 16 pontos, né? É apenas 5 pontos atrás do líder, ou seja, tá ali brigando agora pela liderança, sim, né? Tá muito no começo do campeonato. E o Red Bull é o 11º colocado com 13 pontos e essa inconsistência. Eu não creio que o Red Bull vá cair para a Série B, para mim não é um dos times que vai cair, mas ele vai ficar brigando do meio da tabela para baixo, na minha opinião. Agora aqui vocês vão ter que me dar um crédito, né? Grêmio e São Paulo, o jogo foi 2-1 pro Grêmio. O meu palpite foi 2-2. O São Paulo não empatou por méritos defensivos do Grêmio e por sorte também do Grêmio, porque o São Paulo amassou o Grêmio no segundo tempo, né? Esse placar de 2-1 ele foi construído no primeiro tempo e não saiu gol no segundo tempo. E o São Paulo amassou o Grêmio, amassou forma de dizer, né? Porque se realmente tivesse amassado, teria virado até o jogo. Mas amassou em posse de bola, em estatística, é isso que eu falo. O que vale a bola na rede. O Grêmio fez 2, o São Paulo só fez 1 e o Grêmio ganhou. Não teve gol de Soares, teve passe de Soares, teve frango no goleiro do São Paulo. Enfim, teve lei do ex, Reinaldo fez gol. Olha só, vai gol de Reinaldo, com todo respeito. Reinaldo fez gol, comemorou, geraram uma polêmica aí que não se pode comemorar. Eu penso o contrário. O Grêmio vem aí de 3 vitórias seguidas, né? E de 4 jogos sem derrota. Crescendo, classificou contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e tá bem, viu? Tá bem. Renato Gaúcho tá até já subindo no salto, enfim. Grêmio hoje é o 4º colocado com 17 pontos, mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, apenas 4 pontos atrás do Botafogo, e tá assim a caça da liderança também, nesse embolado de times que está aqui até o Fluminense, que é o 6º colocado, né? E o São Paulo, que estava naquela crescente que a gente vai falar de Dorival, perdeu no meio de semana contra o Sport, se classificou, né? Beleza, classificou ali Foi vergonhoso para mim, mas se classificou. E ele já vinha de 4 jogos sem perder e agora perde para o Grêmio. Ou seja, 2 derrotas seguidas, já dá aquela baixada lá em tudo que a gente tinha falado sobre o Dorival. Enfim, já falei demais. Grêmio 2, São Paulo 1. Próximo jogo, Goiás e Cuiabá. E o que eu falei estava certo, sinal que eu estou indo no caminho certo, né? Eu falei que o time do Cuiabá era melhor do que o time do Goiás, e de fato é, né? O Cuiabá ganhou de 1-0, meu palpite tinha sido 2-1 para o Cuiabá. Eu achava que o Goiás, por jogar em casa, iria fazer pelo menos um golzinho, mas não conseguiu. Daverson foi lá, torcedor do Flamengo é que gosta dele, enfim, brincadeiras à parte. O Cuiabá foi lá, fez 1-0, segurou o placar e conseguiu vencer mais uma e conseguir distanciar um pouquinho mais
da zona de rebaixamento, tá? 4 pontos agora da zona de rebaixamento, ou seja, a próxima rodada mesmo que perca, ele não entra na zona, né? Hoje o Cuiabá ele é o 14º colocado com 11 pontos e o Goiás é justamente o primeiro da zona de rebaixamento com 7 pontos, 4 pontos de diferença. Então foi crucial essa vitória para o Cuiabá e para o Goiás, que jogou dentro de casa. Foi realmente muito ruim esse resultado. Enfim, Cuiabá fora de casa 1, Goiás 0. E aí vocês acharam que eu acertei só um palpite, né? É errado. Palmeiras 3, Curitiba 1. Olhem lá que foi o meu palpite também. Esse 1 aqui do Curitiba, eu não sei de onde foi que eu pensei isso realmente, porque foi um gol, uma lambança do goleiro lá do Everton com o Luan. Eles acharam esse gol, mas eu falei que o palpite ia ser 3-1 e foi 3-1 pro Palmeiras. Mas um jogo tranquilo, né? Um jogo como tinha que ser. Palmeiras segundo colocado, 19 pontos. Curitiba ainda não tinha vencido nenhum no campeonato, continua sem vencer o Lanterna. O Palmeiras, por sua vez, ainda não perdeu no campeonato, né? 9 rodadas e ainda não conseguiu perder no campeonato. Então era muito lógico que o Palmeiras vencesse bem, como fez. Abriu 3-0, segundo tempo tirou o pé, ficou descansando os jogadores dentro de campo, como a gente costuma falar, né? Descansou jogando, literalmente, né? Fez aquelas mudanças que o Abel costuma fazer para também poupar alguns jogadores, porque tem Libertadores no meio de semana e tem clássico contra o São Paulo domingo que vem. 3-1, fácil, tranquilo, como tinha que ser. E esse golzinho, meu amigo, que lambança. Palmeiras 3, Curitiba 1, Palmeiras segundo colocado, 2 pontos apenas atrás do Botafogo. E o Curitiba Lanterna ainda não venceu no campeonato. Vamos embora, 2 placares já certos, tá? E agora sim, o jogo da rodada para mim, Vasco da Gama e Flamengo. Né? Eu acertei a diferença de gols, né, no placar. Eu falei que ia ser 3-0 pro Flamengo. E chegou a determinado momento que estava 3-0. Só que o jogo foi 4-1 pro Flamengo. Fora o amasso. Acho que foi uma humilhação. É o jogo mais humilhante da rodada. Acho que do campeonato, se brincar até agora. Porque são rivais, né? Quer queira, quer não, Vasco e Flamengo. É a rivalidade do Rio de Janeiro. E o primeiro tempo foi 4-0 pro Flamengo. Acreditem se quiser. E o segundo tempo o Flamengo treinou. O Flamengo simplesmente treinou em campo no segundo tempo. Trocando bola, treinando jogadas, substituições aqui, outras ali, para treinar um jogador no lugar de outro, enfim. Cara, foi humilhante, eu assisti esse jogo, né? Inclusive eu fiz o react desse jogo. Foi humilhante, né? O Vasco conseguiu um pênalti ali, Jair bateu feio, mas nada que mudasse o panorama do jogo. Realmente, o São Paulo está encontrando a formação ideal do Flamengo, mas o que mais é chato aqui pro lado do Vasco é que o Vasco só tem um brasileiro para disputar agora. Não tem mais Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, porque veio da Série B, não tem como estar no Sul-Americana nem na Libertadores. E a Copa do Brasil, que seria o campeonato que ele poderia estar, ele vazou antes mesmo de disputar a fase de oitavas de final. Enfim, só tem um brasileiro e vem de 4 derrotas seguidas. 4 derrotas seguidas. Então não tem como ter tanta desculpa. Muito investimento. Veio 777, 888, 999, pode vir quem vier. Se não tiver um bom planejamento, um bom projeto, né, jogadores que estejam unidos e com a mentalidade boa para o grupo, infelizmente o Vasco vai cair de novo. Né? O Vasco já é o 19º colocado, já é o vice-lanterna, vem de 4 derrotas seguidas e só tem um brasileiro para jogar, tempo demais para treinar. Ou seja, algo ali dentro está errado, algo interno está muito errado no Vasco. Já o Flamengo voltou a jogar bem, voltou a crescer nos campeonatos, né, classificou na Copa do Brasil, né, em cima do Fluminense, onde era o favorito, teoricamente, do Fluminense. Já é o 5º colocado do Brasileirão, com 16 pontos aí, brigando já pela liderança, né, 5 pontos atrás só do Botafogo. Enfim, Flamengo 4, Vasco 1, fora os ameaços. Flamengo 5º colocado com 16 pontos e o Vasco vice-lanterna, 19º colocado com apenas 6 pontos. Isso apenas uma vitória, que foi na primeira rodada. De lá pra cá, nenhuma vitória mais. E finalizada a 9ª rodada do Brasileirão. Então é isso, gente. Finalizada a 9ª rodada, né? Algumas surpresas, outras não. E o campeonato tá cada vez mais embolado. Isso é o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil do mundo pra mim. Né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito aqui embaixo. Se não se inscreveu, taca o dedo, já sabe como é que faz. Se inscreve, compartilha, curte. Principalmente comenta muito para eu poder interagir com vocês também, conversar com vocês. Tá? Sábado que vem, palpite da 10ª rodada sai, para vocês também palpitarem, né? Colocarem seus palpites e talvez tenha alguma surpresa lá. Talvez eu faça meu bilhete pronto aqui e coloque para vocês de acordo com os meus palpites. Vou deixar um bilhetezinho pronto aqui na casa de apostas. Bem legal que tá chegando aqui para vocês, beleza? Então valeu, galera, até sábado.